Como nós pensamos a respeito do caso de estupro e aborto, coisas assim. Então eu quero colocar as linhas principais que interessam para o budismo. Para o budismo, nós não estamos focados na questão da vida em si, nós estamos focados no sofrimento. Se estivéssemos focados apenas na vida, não poderíamos comer uma alface, por exemplo. Na realidade, nós estamos focados no sofrimento e achamos que é muito menos problemático você comer uma maçã, por exemplo, e espalhar suas sementes, porque isso não causa sofrimento, porque a maçã em si não tem um sistema nervoso que sente dor. Comparando, é como cortarmos os cabelos, e se você deixa os cabelos como alimento para bactérias, você não sofre, porque seus cabelos não têm um sistema nervoso, não têm terminações nervosas. No caso que nós acabamos de falar, há sempre sofrimento para todos os lados. E qualquer decisão que for tomada tem sofrimento. Assim, o budismo não tem respostas fechadas para essas situações, mas ele não tem uma resposta fechada, por exemplo, no caso da eutanásia, porque pode ser que a eutanásia seja uma coisa que diminua o sofrimento, tanto para uma família quanto para a própria pessoa. E quando uma pessoa decide também interromper uma doença terminal, ela mesma, esse pode ser um ato compassivo para com a família, para com a sociedade e para com ela mesma também. Então, o foco do nosso pensamento ético deveria ser sempre qual é o sofrimento maior para o maior número de pessoas. E não existe uma resposta definitiva para cada caso em particular. Cada caso tem que ser, para todos os casos, na verdade, para todos os casos em geral. Não existem regras, não estamos sujeitos a uma divindade que nos deu mandamentos e que temos que seguir cegamente sem considerar os sofrimentos das pessoas envolvidas. Quando há a possibilidade de diminuir o sofrimento para o maior número de pessoas possível, é isso que deve ser feito, mesmo que isso signifique uma determinada dor ou um sofrimento para um indivíduo em particular. Assim, não estou aqui para dar uma resposta definitiva para todos os casos, mas para dizer que a discussão em si, tal como tem sido colocada, é falsa, porque ela não está considerando os sofrimentos de todos os envolvidos, mas sim tentando se agarrar a um princípio qualquer. Sou a favor da vida, ou sou contra o aborto, ou sou contra tal iniciativa, ou sou contra a justiça, ou sou contra as leis, tentando colocar uma solução que seja abrangente e que se aplique a todos os casos, e não é assim. Cada situação na vida tem que ser examinada na sua complexidade. No caso, nós temos justiça e temos leis, e supõe-se que os juízes vão considerar o conjunto dos fatos para tomar decisões. Nós não diremos, em nenhum momento, temos uma decisão, uma regra absoluta para todas as situações. Voltando ao caso mais simples, que é o caso da alimentação em si. Eu, pessoalmente, sou vegetariano, não como carne, nem peixe, nem nenhum animal, por uma questão de princípio. É minha decisão pessoal e não é uma regra para os budistas, embora haja uma certa tendência em todo o Mahayana e mesmo sutras que recomendam isto, como o Lankavatara ou o Surangama Sutra. Mas uma vez eu estava acompanhado de meu mestre
e fomos a uma casa, chegamos de viagem no Chile, e chegamos a uma casa e a dona da casa havia preparado uma refeição para nós e era peixe. Eu sentei-me na mesa, olhei para o prato e silenciosamente eu comi o que estava no meu prato, sem dizer nada, nenhuma palavra. E quando fomos embora, eu falei para meu mestre Saikawa Roshi, eu fiz isso e descumpri uma convicção que eu tinha. E ele olhou para mim e disse, se você não tivesse comido, você estaria descumprindo os preceitos. Eu não disse mais nada do que isso, mas eu entendo perfeitamente. Era mais importante manter harmonia e não criar nada naquela circunstância. Já estavam acontecidos os fatos. Eu dizer não posso ou não aceito seria uma violência contra a pessoa que estava nos recebendo tão gentilmente. E por isso ele disse, você estaria descumprindo os preceitos. Os preceitos são faróis para nos guiar e evitar o sofrimento. Eles não são regras absolutas, mandamentos, que se cumprirmos iremos para algum tipo de inferno. Não é nada disso. Toda situação tem que ser considerada em seu contexto geral. E é essa observação que eu quero fazer sobre essa discussão baseada em princípios falsos.